Vou seguir aqui com o próximo slide para que a gente vai estudar sobre. Então, para a gente fazer um complemento aqui a respeito do vídeo, né? Falar sobre os sentidos de cultura, pensar no amplo aspecto dessa mesma palavra, né? Que ela apresenta alguns sentidos diferentes. E aqui eu quero começar com o primeiro, que seria o sentido antropológico, que é voltado mais para o sentido do que o Geertz ele nos coloca, de que vai ser um conjunto de hábitos, tradições, valores e costumes de um grupo social e que a gente consegue encontrar aí através de festas locais. Pode ter carnaval, de diferentes regiões, como no caso a região Nordeste, com Recife, Olinda, com os bonecos, né? Tem o Galo da Madrugada, você encontra o Carnaval do Rio de Janeiro, com as escolas de samba. Então vai depender da variação cultural de cada local. E aqui nós podemos falar das línguas, dos dialetos, das expressões populares, que podem se tornar grandiosas, como foi o caso do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Tem a roda de samba, que veio da cultura africana trazida ao Brasil, incorporado com elementos caipira, com elementos disso, aquilo, português, e aí você cria coisas únicas dentro de uma localidade. E aí você pode falar também da questão da música sertaneja hoje, que vem desse sertanejo, vem da cultura caipira, que hoje tem elementos de funk, de música eletrônica, que vai mesclar coisas ao longo do caminho, que vai mudar aquilo que ele é, mas ele, em algum momento ele passou por isso e continua fazendo parte daí da sua história. No sentido artístico, você pode falar das produções artísticas, manifestações criativas, no caso da música, dança, é, o cinema, a literatura, que também pega um pouco do sentido antropológico. Aí você não está falando da questão mais humana, né? Que o de antropológico ele vem do ser humano, mas vai falar do sentido artístico. Só que não dá para falar de um sem falar do outro, porque querendo ou não, um homem produz a arte. E aí você vai encontrar pinturas grandiosas dos brasileiros, a Tarsila Moral, você tem Cândido Portinari, pessoas que impactaram uma parte do setor artístico, no caso a pintura, do Brasil, e que levaram seu nome para fora. Aí você pode falar de filmes, livros, exposições que vão retratar isso. A gente tem a Semana da Arte Moderna, de 1922, São Paulo, que deixou o povo um pouco horrorizado, né? Então, é um impacto. Não quero falar muito, tá? O vídeo pretende ser rápido, então tem que falar um pouco mais rápido. E o sentido sociológico ou institucional, que aqui vai ser o conjunto de ideias, conhecimentos, práticas instituídas pelas instituições e meios de comunicação. Também pode se referir à cultura midiática ou educacional. Aí aqui, o que eu posso englobar para pensar no sentido sociológico da cultura? Programa de televisão, rede social, as notícias, os blogs, os jornais, as revistas. Tudo isso aqui, ele passou também por esse processo sociológico, né? As ideias elas precisam ser difundidas e você vive em sociedade, então o sociológico faz sentido aqui. Você vive em sociedade, você conhece as coisas e as coisas vão passando. Você passa para um, outro passa para você. Aquele conhecimento de vó que passou para mãe, que passou para você, que passa para os seus sobrinhos, para seus filhos, aí para os seus netos, seus afilhados. E assim vai. Aí um exemplo maior, qual é? Meme em músicas virais, né, que você conhece de outros lugares do mundo, né, devido a essa globalização. Hoje você consegue escutar música de qualquer lugar do mundo, saber coisas de qualquer lugar do mundo. Então tem esse sentido também sociológico e institucional. Você pode fazer um curso de uma universidade do outro lado do oceano sem precisar sair da sua casa. Aí, então, isso é também colocar a cultura de uma forma mais ampla para acesso. Então, aí você vai entender o sentido sociológico, o sentido artístico e o sentido antropológico, aí do que seria a cultura. Deixei aqui no slide para vocês irem acompanhando. Aí agora a gente vai voltar ali para a continuação do vídeo. Até mais. Mas também existe uma outra dúvida maior que está relacionada ao que é a cultura.
A cultura, eu tenho essa rosa bonita aqui, essa flor, representando tudo que eu posso englobar no que é cultura. Eu tenho atitude, eu tenho linguagem, eu tenho costume, eu tenho ritual, eu tenho comportamento, eu tenho comida, eu tenho fé e religião, eu tenho arte, drama, música. Tudo isso aqui entra no que é cultura. Dentro da definição, nós temos também aqui dois tópicos para falar um pouco mais detalhado do que seria. A gente pode entender a cultura como uma junção de tópicos ou situações onde cada povo pensa, age e idealiza seus costumes, suas artes, suas tradições e seu modo de vida. Desse modo, irá se integrar e formar uma comunidade que se identifica com estes mesmos objetos e objetivos. Então, eu posso dizer que é algo que vai unir um povo. Tem uma demonstração cultural de um povo através disso. Eles se unem nesse mesmo objetivo e nesse mesmo objeto. Como é da cultura do brasileiro o arroz e feijão, então nós sabemos que isso define ali dentro da comida aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer comer no nosso almoço, arroz e feijão, né? Para falar de uma forma um pouco mais acadêmica, eu trouxe o Clifford Geertz aqui, um senhorzinho muito simpático. E ele vai falar para gente que a cultura é então considerada como um padrão de significado que é transmitido historicamente. Então eu tenho ali a primeira pessoa que descobriu o arroz e feijão, falou isso aqui é bom, passou para outra pessoa falou isso aqui é bom, o outro vai lá e também, isso aqui também é bom, porque você não experimenta arroz e feijão. Então acabou que foi um padrão que foi repetido historicamente por várias pessoas e virou parte da cultura, porque se reconhecia lá o brasileiro comendo arroz e feijão que era algo que estava tão intrínseco, tão ligado àquela cultura, que ficou demarcado como parte dela. Eu vou incorporar símbolos em meio dos quais os homens se comunicam, desenvolvendo conhecimento e perpetuando. Então, é através aí do símbolo do arroz e feijão, que nós sabemos que eu sou brasileira, porque esse símbolo comunica alguma coisa. E desenvolve o conhecimento e perpetua. Ó, daqui 50 anos, as pessoas vão saber que brasileiros comem arroz e feijão, bem como suas atividades ou mesmo suas relações com a vida e com o mundo à sua volta. Aqui a atividade do ato de plantar o arroz e o feijão pode ser englobado, né? Porque você sabe que no futuro você vai comer isso aí, você vai procurar comer isso aí em qualquer lugar do mundo que você vá. Talvez não tenha, talvez tenha separado. E isso vai aí mudar a tua relação com a vida e com o mundo à sua volta. Você vai ver que, opa, então quer dizer que existe mais gente que come arroz ou que come só feijão. Ou a forma como eu como e como eu vivo a minha vida é particular de uma determinada cultura. E aí você expande a tua mente e fala. Aí a referência do Geertz, do Clifford, a interpretação das culturas, que foi traduzido pela editora LTC em 2008, ali no Rio de Janeiro. Agora, pensando aqui, tudo isso que a gente viu do Geertz, como que eu interpreto esse estudo, me colocando a pensar. Então, como eu posso preservar, valorizar e perpetuar as atividades culturais que eu realizo? Porque ela também transmite história, também fala de um povo, dos homens, e vai também transmitir um conhecimento. Tudo isso aqui faz parte daquilo que um povo é. E se esse povo um dia deixa de existir, como aconteceu com o latim, que era a língua que deu origem ao português, francês, e também ajudou na criação do inglês? A língua latina existe, tá? E línguas latinas somos nós. Mas o latim especificamente é uma língua morta, não tem mais falantes nativos. Mas a língua ainda existe, ela tá ativa no Vaticano, tá ativa com o pessoal que estuda filosofia também, tanto o grego quanto o latim, para quem estuda. Filosofia é bem importante, mas não é uma língua que tem nativos mais. Então, de que forma que eu vou preservar? É com livro, é com canto, é com poesia, é com pessoas que falam essa língua? Através disso, nós vamos ter que fazer esses três passos aqui. Descobrir, observar e mapear. E tem um exemplo, a arte marajoara ali de Belém do Pará. Do Pará, na verdade. Então, para entender mais sobre a cultura em seu campo de ação, vai se criar estudos, leis e órgãos locais específicos. Aqui podemos ilustrar a Secretaria da Cultura. No campo federal, a gente tem o Ministério da Cultura, que é um ministério específico que vai estar responsável por descobrir, observar e mapear a cultura dentro do nosso país. Mas ela como ela está localizada em Brasília, fica um pouco difícil dela estar em todo lugar ao mesmo tempo. E que ela precisa? Precisa de órgãos estaduais e órgãos locais, que no caso seria a Secretaria da Cultura dentro de uma cidade, Secretaria da Cultura dentro de um estado, que vai repassar essas informações até chegar em Brasília, no Ministério da Cultura. Como ela pode observar, descobrir e mapear contribuições históricas que levaram à formação da cultura local? Então, através do estudo da Secretaria da Cultura, a gente observa, descobre e mapeia contribuições históricas que vai levar à formação de local. Como que Jabuti foi feito? Como que é ser jabutiense? Que povo faz parte daqui? O que que a gente tem de tradição? Então, a Secretaria da Cultura ela vai estar trabalhando essa parte, desse descobrimento de identidade, do que é Jabuti e do que é ser jabutiense. E para fazer isso, eu tenho ali a estratégia do planejamento também. Realizar censo, a entrevista e dados.
Através de toda essa combinação, eu consigo entender o que que eu tenho aqui, o que que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas aqui relacionada à cultura. Porque se eu não conheço, se eu não tenho nenhuma forma de ferramenta de conhecer essas pessoas, eu não consigo saber quem é que está aqui. Então, através desse plano aí de desenvolvimento da cultura, a gente a preserva, não somente para fins didáticos, mas também para realizar ali algo relacionado à cultura e à economia. Inclusive, nós vamos falar sobre economia criativa aqui logo mais. Espero que tenha ficado mais ou menos entendível. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Aqui, economia criativa, turismo e educação. O que que é economia criativa? Economia criativa é tudo aquilo que você precisa usar um pouco mais do teu intelectual ali, da tua cabeça. Precisa botar os teus neurônios para queimar um pouco. De que forma eu vou vender um livro? De que forma eu vou fazer esse livro? Abordando o quê? Então, deu-se o nome de economia criativa para essa parte que trabalha um pouco mais o intelectual. Então, aqui, em economia criativa, a criatividade humana vai se aliar ao trabalho e ao mercado. Temos a possibilidade de trazer renda ao pequeno produtor, fortalecendo a economia local. Então, hoje, com as redes sociais, eu consigo seguir no Instagram uma pessoa que vende queijo lá em Minas Gerais. Um pequeno produtor de queijo em Minas Gerais. Posso não conseguir adquirir o produto dele, talvez porque seja um pouco mais caro por ser artesanal, ter essa valorização, ou porque, como que eu compro um queijo e vem pelo correio? Ele é embalado a vácuo? Talvez. Nunca tentei fazer, mas talvez consiga. Mas só no fato de que 20 mil pessoas conseguem ver o trabalho dessa pessoa, elas conseguem criar essa conexão com quem está produzindo. Eu vejo aquele homem acordar todo dia para ir dar o leite, dar o capim para a vaquinha que dá, né, que ele recolhe o leite e vai fazer esse queijo. Eu consigo ver e criar uma conexão com isso. É por isso também que hoje em dia algumas empresas colocam QR Code na embalagem dos seus produtos. Porque se você escanear, você consegue ver de que fazenda veio o teu produto e você cria uma conexão com essa empresa. Você consegue ver o dia a dia, quem produziu e o que foi feito ali. Então, é através dessa criatividade que eu inovo para produzir alguma coisa. Em turismo, eu posso elaborar uma rota que vai demonstrar o que é produzido e como é, os locais de preparação, os produtos utilizados e o que se tem no fim. Aqueles turismo gastronômico, por exemplo, que a gente tem em Gramado e em Canela, da parte do chocolate, do vinho lá. É um turismo gastronômico e é interessante. Você vai até lá, você vê as vinícolas que produzem o vinho, que uva que é usada, como que é feito esse processo. Você pode até participar do processo lá, macetando a uva com o pé, do jeito que os antigos faziam. Você pode ver como que é feito o chocolate, até inclusive fazer uma barrinha de chocolate para você ver como que é o processo. Então, tudo isso gira capital, relaciona dinheiro. Você conhece uma arte diferente de produzir comida e você também se diverte um pouco, faz ali a parte do teu lazer. E em educação, eu vou contar uma história e essa história está relacionada a pessoas. O que que essas pessoas fazem? Como tudo isso acontece? Quem que criou isso? Em algum momento alguém teve a ideia de fazer. Então é através da educação que eu vou levar pertencimento e identificação a um povo. E isso é importante, se identificar com algo e sentir-se pertencente a alguma coisa. Então, para a gente finalizar aqui, trabalhar com cultura é trabalhar com pessoas, é trabalhar com ideias e com planejamento e estratégia. É possível dar um viés econômico ao turismo ambiental, ao gastronômico, ao religioso e ao histórico. É pensando de modo local que temos a possibilidade de melhorar a vida das pessoas que fazem parte da nossa comunidade, criando identidade e um propósito. Inclusive, uma frase que eu acho que faz bastante sentido, eu gosto muito dela, é agindo localmente, preservando globalmente. Então, quando eu ajo localmente, preservando uma cultura, um modo de pensar, uma comida, um artesanato, eu estou preservando uma identidade global. Eu posso aproximar outras pessoas, eu posso fazer com que outras pessoas se sintam representadas, né? Às vezes a gente carece um pouco de identidade. Aqui no exemplo, eu tenho um desfile de alta costura, onde peças exclusivas são produzidas por ateliês de renome e uma região específica da França. Só que é para a gente falar sobre criação de identidade. Localizada exclusivamente em Paris, fazendo parte ali do Triângulo de Ouro da Cidade de Luz, ou seja, no espaço delimitado da Avenida dos Champs-Élysées, da George V e a Avenida Montaigne. Sabemos então que a alta costura só se encontra em Paris, na França, através dessas três avenidas aqui. Então é algo específico de Paris, do povo francês. A alta costura só existe lá. Criamos uma identidade e criamos um propósito. Então eu queria que vocês fizessem um exercício também de pensar como que a gente cria uma identidade e um propósito para o povo de Jabuti. O que é ser jabutiense? Qual é o propósito de ser jabutiense? Nós temos o morango. A cultura do morango está aliada a nós, tanto na entrada que existe ali, bem-vindos a Jabuti, a capital paranaense do morango. Então eu já criei uma identidade e um propósito. Mas de que forma eu posso trabalhar além disso? Ser conhecido por outras coisas. Então, é um exercício para a gente pensar localmente sobre a nossa cultura. Eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui e agora vamos encerrar o nosso vídeo. Falando um pouco sobre o GIRTS aqui.
Ele foi um antropólogo dos Estados Unidos, professor ali de Princeton. Foi graduado em filosofia em inglês, inclusive ele tem um PhD em antropologia relacionado ali à área de filosofia. E ele foi um importante contribuinte para a área de ciências humanas, principalmente pela antropologia e para a etnografia, que é uma área da antropologia. Tem aproximadamente uns 20 livros publicados e os mais famosos dele vão estar relacionados à religião. Inclusive, tem um sobre o Islã. E dentro desses 20 livros que ele tem, tá, como eu já disse, é relacionado ali ao Islã. E ele também tem um bem famoso que vai falar sobre a interpretação das culturas. Inclusive, é citado ali na uma parte desse livro no nosso processo ali de planejamento. O Geertz conviveu na mesma época e na mesma faixa que o Levi Strauss, que inclusive é importantíssimo para a área de ciências humanas. Então, a gente tem aí os dois, um dos maiores pensadores das ciências sociais da época, do século XX. E ele faleceu em 2006, devido a complicações cirúrgicas de saúde dele. Ele está enterrado no cemitério da Universidade de Princeton e é estudado até hoje, mencionado até hoje como uma pessoa importante aí para o pensamento da antropologia mais prática e simbólica. Então é isso aí. Obrigado, Geertz, por ter nos ajudado a entendermos quem somos de uma forma cada vez melhor, né? É isso. Até mais.